E aí, tudo bem com você? Guilherme Eduardo aqui, seja bem-vindo ao meu canal, né? Seja bem-vindo a mais um quadro, hashtag Fogo no Parquinho. Para quem não conhece esse quadro, toda segunda-feira no meu Instagram eu lanço uma caixinha de perguntas, né? Hashtag Fogo no Parquinho, e as pessoas mandam perguntas polêmicas ou não, e eu respondo essas perguntas trazendo um posicionamento ou um direcionamento da igreja, beleza? Vamos lá para as perguntas. Antes de qualquer coisa, curte esse vídeo, né? Compartilha, ajuda a divulgar esse vídeo, assim você ajuda essa comunidade a crescer, beleza? A comunidade eu digo nós, né? Você que me segue e eu que levo sempre conteúdo para você. A primeira pergunta que me fizeram foi a seguinte: Deus é injusto? Ele é mau? Porque a menina que mandou a pergunta, ela falou que tem um amigo que fala que Deus é injusto. Ela queria que essa pessoa enxergasse Deus como ele realmente é. Assim, primeiramente, para apresentar Deus para alguém, uma vez me perguntaram: Guilherme, como é que eu vou converter alguém? Como é que eu vou evangelizar? Primeiro, que você não converte ninguém, né? Segundo, que para evangelizar, né, apresentar Deus para as pessoas é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é você evangelizar da forma correta, porque assim, não é difícil, mas é trabalhoso. Como é que você vai apresentar Deus para alguém? Ninguém vai querer ouvir Deus de pessoas desconhecidas, né, no qual elas não geram confiança. Então a primeira coisa que você faz é se aproximar daquela pessoa e ser amigo dela, e ninguém muitas vezes quer isso, né? Claro que tem outras formas, como eu estou fazendo aqui. Muita gente nem me conhece pessoalmente, mas me vê toda semana eu postando alguns vídeos aqui. Mas evangelizar é isso, é você se aproximar do outro e deixar as pessoas verem Deus em você, através da sua vida. Mas resumindo aqui a pergunta, Deus é mau? Deus é injusto? Não. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio eu e você podemos fazer o que quiser. Então, assim, imagina se eu e você fôssemos um robozinho de Deus. Eu só fizesse aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não seria livre. Então, cada um utiliza da sua liberdade da forma que bem entender. E, infelizmente, muita gente utiliza da sua liberdade para o mal. Então, assim, muita gente vai falar assim: mas Deus criou as trevas, está na Bíblia. Não, em Gênesis 1 vem dizer que Deus criou a luz e separou a luz das trevas. A treva ali que ele quis dizer é a noite, não trevas de maldade, porque Deus não cria o mal, né? A maldade, ela se cria sozinha através da liberdade, ou seja, que se torna libertinagem. Então, o mundo inteiro tem um livre-arbítrio. Tem gente que faz um bom uso dele e tem gente que faz um mau uso dele. Por exemplo, vamos já para a segunda pergunta que eu já quero responder para vocês. É pecado fumar narguilé, por exemplo? Aí eu fui dar uma pesquisada na Anvisa. O que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz? Diz o seguinte: o narguilé é um dispositivo para fumar, né, na qual a mistura de tabaco a mistura de tabaco é aquecida e a fumaça gerada passa por um filtro de água antes de ser aspirada pelo fumante. Alguns fumantes pensam que a água filtra os compostos tóxicos da fumaça, porém essa ideia é equivocada. A água não é capaz de filtrar todos os compostos tóxicos e cancerígenos, além de conter compostos tóxicos e cancerígenos, assim como o cigarro e outros produtos derivados do tabaco. E a exposição ainda é maior, porque para você fumar um narguilé pode levar até 45 minutos. Né? Então, além disso, as fontes de aquecimento geralmente utilizadas, como carvão, a madeira em brasa, quando queimadas, liberam grande quantidade de compostos químicos potencialmente perigosos, como metais e monóxido de carbono. Ou seja, você utiliza da sua liberdade para ir fumar um narguilé. Narguilé, ele tem compostos tóxicos e cancerígenos. Aí você vai lá e você pega câncer, a culpa é de Deus? Não, a culpa é tua. Você utiliza da sua liberdade da forma que você bem entender, entende? Então, assim, fumar narguilé é pecado? Sim, porque te faz mal. Faz mal pro seu corpo, faz mal pra tua alma. Se não fizesse mal, a gente poderia até pensar nisso, qual é a matéria, tudo certinho. Mas aqui, eu não estou usando nem algo religioso para te falar, não, estou usando aqui a Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, tá dizendo sim que faz mal, pode até causar câncer, certo? E às vezes é até pior que um cigarro, beleza? Então, você entendeu? Já respondendo a primeira e a segunda pergunta, é isso que acontece. E aí, a terceira pergunta é: orar em línguas, isso existe mesmo? Sim, existe.
Isso não é uma invenção da Renovação Carismática Católica, isso é bíblico também, tá? Vamos lá, dom de línguas ele é um dom de oração, beleza? Pessoal e comunitário, e que se segue imediatamente ao derramamento do Espírito Santo. Ou seja, o primeiro dom, né, a começar a mostrar sinais para nós após o recebimento do Espírito, o batismo do Espírito Santo, é a oração em línguas. Não quer dizer que você só vai orar em línguas depois que você for batizado no Espírito Santo. Não, mas é um dos primeiros dons que isso acontece. Lá em Pentecostes, Ato 2, versículo 1-4. Então foi a primeira manifestação do Espírito Santo, como eu disse para vocês, a oração em línguas. Quando Paulo lhe impôs as mãos, vamos pegar Atos 19:6 aqui, quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Então isso está em Atos 19:6, tá? Deixa eu pegar aqui. Então assim, o dom de línguas ele é entendido e experimentado por aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito. Através do dom de línguas, palavras incompreensíveis que não são minhas, né? Palavras escolhidas e formuladas pelo Espírito Santo dão a Jesus o louvor que ele merece e do qual eu mesmo sou incapaz. 1 Coríntios 14:9. Assim, a oração em línguas para que serve? A oração em línguas é para o Espírito Santo orar em mim, rezar em mim, louvar a Deus através da minha pessoa e também pedir a Deus ao meu favor. Porque muitas vezes, além de eu não saber rezar e rezar mal, pedir mal, então o Espírito Santo ele pede aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Então é o Espírito Santo orando em mim, certo? Então assim, a gente tem dificuldade de aceitar isso por causa da nossa razão, do nosso racional, mas sim. Então assim, no entanto, oramos com esses sons ininteligíveis, não deixamos de estar conscientes. Então assim, eu sei perfeitamente o que eu estou fazendo, pois eu oro com a minha língua, com a minha vontade, e eu começo e paro a hora que eu quiser, porque eu estou consciente, mas nesse momento é o Espírito Santo orando em mim. Então, como eu disse, ele socorre um pouco a nossa debilidade de orar. Aí, São Paulo nos revela que aquele que ora em línguas não fala aos homens, e sim a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 14:2, certo? Então, sendo um dom de oração, é um canal aberto para um relacionamento pessoal afetivo com Deus, que acontece um pouco mais estreito. Aí, eu quero deixar aqui um pouquinho para vocês, para ler justamente esse capítulo 1, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Procurem o amor, entretanto, aspirem os dons do Espírito, principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele em espírito diz coisas incompreensíveis. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta e consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Eu desejo que vocês todos falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este mesmo os interprete, para que a assembleia seja edificada. Então São Paulo vem dizer o seguinte, que ele quer que todos oremos em línguas, né? Mas ele prefere que profetizamos, pregamos, né, o evangelho, porque isso edifica a assembleia, e a oração em língua só edifica a mim mesmo, a não ser que tenha o dom de interpretação de línguas. E aí, se você quiser, deixa aí nos comentários, fala: Guilherme, faz um vídeo só sobre oração em línguas e interpretação de línguas, né? Dá uma mini informação para nós aí. Se todo mundo pedir, nos comentários eu faço. Se ninguém pedir, é porque eu acho que ninguém está interessado. Então, deixa aí nos comentários se você se interessa que eu traga um vídeo especificamente só para isso, beleza? Aí vamos para a última pergunta, que é aí: tatuagem é pecado? Padre Fábio de Mello pecou? Ele fez alguma coisa de errado? Não fez? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu já quero deixar bem claro aqui, tá? Primeiro, eu acho erradíssimo o que estão fazendo na internet, onde as pessoas estão julgando o Padre Fábio, estão falando mal dele, não sei o quê. Não, isso é errado. Porque se vocês querem usar a Bíblia muitas vezes,
O que a Bíblia então nos ensina? O que a igreja nos ensina? Se teu irmão errou, corrija-o na caridade, vai corrigi-lo na caridade e, se possível, leve mais uma pessoa junto como testemunha. Não é isso que a palavra fala? E não é isso que eu ando vendo nas redes. Então, assim, nós temos que ter caridade com o próximo. Por mais que o Padre Fábio seja uma pessoa pública, ele ainda é um sacerdote e merece todo o nosso respeito e admiração e principalmente as nossas orações, né? Se você vê que alguém, na tua opinião, está caminhando de forma errada, reze pela conversão dele, então reze pela conversão do Padre Fábio. Segundo, o que eu for dizer aqui, em nenhum momento eu estou faltando com respeito com o Padre Fábio. Eu vou trazer um pouco dos meus pensamentos aqui, com algumas reflexões, mas todo momento eu vou estar falando com muito respeito, com muita caridade. Então, Padre Fábio, se um dia esse vídeo chegar em você, pelo amor de Deus, eu estou falando isso com todo respeito, mas eu vou, como leigo, né, como ovelha, eu vou falar o que eu acho, beleza? Então, primeira coisa, a gente tem que ver se tatuagem é pecado. Definição de pecado aqui. No Catecismo, 1849, vem dizer: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. E aí, para resumir aqui, no 1850 vem dizer o seguinte: o pecado é ofensa a Deus, tá? Então, assim, o pecado é uma ofensa a Deus. E nesse caso, tatuagem ofende a Deus? Bom, se você for procurar o que a igreja disse, tem algum documento oficial, alguma palavra, não existe. Aí algumas pessoas vêm dizer o seguinte, né? Levíticos 19, de 27 e 28 vem dizer o seguinte, que você não pode deixar marcas no seu corpo. Só que aí, se você ver o versículo 27, vem dizer que você não pode aparar a barba, que você não pode cortar o cabelo. E aí, você faz a barba? Eu faço a barba. E aí, você corta o cabelo? Eu corto o cabelo. Então, todos estamos em pecado, não é? Então, não dá para usar Levítico como consideração para isso, se tatuagem é pecado ou não. E outra, Levíticos vem dizer isso por causa da cultura na época. O que o povo estava fazendo na época foi uma forma de Deus falar com eles para que eles não pecassem. Então, foi algo cultural na época que eles faziam, entende? Não quer dizer que isso vale ainda hoje, pois não vale, tá? Aí, só que tem outras pessoas também que vai usar Apocalipse, vamos lá, 19, né? Em Apocalipse 19, outras pessoas também já utilizam. Se em Levíticos a galera utiliza aquilo a favor, não, eu sou contra a tatuagem, Levíticos fala isso. Por outro lado, alguns vêm dizer, né? Não, em Apocalipse 19, Jesus tem uma tatuagem na coxa. E aí, né? Então eu também posso ter uma tatuagem? Vamos conferir o que diz aqui, né? Apocalipse 19, versículo 16. No manto e na coxa ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabia, Guilherme, sabia. Tá vendo? Até Jesus tem uma tatuagem, por que eu não posso ter uma tatuagem? Vamos ver se é isso mesmo? Calma aí. Vamos pegar desde o comecinho, versículo 11. Vem dizer o seguinte: Vi então o céu aberto, apareceu um cavalo branco e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Olha só. Sobre sua cabeça há muitos diademas. Ele traz escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido de um manto embebido em sangue e é chamado pelo nome da palavra de Deus. Os exércitos do céu o acompanham montados em cavalos brancos, com roupas de linho brancos e brilhante. Da sua boca sai uma espada, afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem apacentará as nações com o cetro de ferro. Ele quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No manto e na coxa ele tem o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, peraí, será que Jesus realmente tem uma tatuagem? Então ele também tá com os olhos saindo do fogo, tem uma espada saindo da boca. Metáfora, gente, metáfora! Então, assim, também não, esquece isso aí, irmão, de usar a desculpinha. Não, o Apocalipse 19 não vem trazer pra você, faça tatuagem, beleza? Então, Guilherme, e aí, é pecado ou não é? Bom, como não temos referência de nada, não temos um documento oficial da igreja, não é pecado. É pecado a circunstância, a matéria. Aí nós temos que entender o seguinte,
aonde que eu estou fazendo a tatuagem? Né? Qual parte do corpo? Qual é o símbolo da tatuagem que eu estou fazendo? Né? É um símbolo pagão, não cristão? É um símbolo entendeu? Causa escândalo. Então, assim, qual é o sentido? Por que você está fazendo tatuagem? É para atrair a atenção? É por vaidade? É porque você quer que as pessoas olhem para você? Né? Você vai fazer num lugar do corpo onde chame a atenção das pessoas? Entende? Então, assim, depende o porquê que você quer fazer, né? Aonde você quer fazer, qual é o símbolo, qual é o desenho que você vai fazer em você. Eu gosto muito da forma do Dom Henrique Soares pensar sobre a tatuagem, sabe? Ele vem dizer, ele estava refletindo um pouco, e eu gosto muito disso mesmo que ele diz, que para nós cristãos, o corpo, ele tem muita valia, né? Assim, para os pagãos, o corpo não significa nada, para quem não é cristão, tá? Não vamos falar aqui pagão, mas para quem não é cristão, o corpo não significa nada. Então, para quem não é cristão, utiliza o corpo para seduzir, ganhar dinheiro, tráfico humano, né? Clínicas de aborto para pegar certas coisas. Então, assim, para quem não é cristão, o corpo muitas vezes não faz muita diferença. Agora, para quem é cristão, faz toda a diferença. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, vem dizer: o Cristo ressuscitado é a imagem do Deus invisível. Tá? Então, o Cristo ressuscitado é a imagem do Deus invisível. Aí em Gênesis vem dizer que quando Deus criou o homem à sua imagem, ele cria o homem à sua imagem no corpo e na alma. Então o homem tem o corpo, né, na forma de Cristo ressuscitado. Então, assim, o homem tem como forma o Cristo ressuscitado. Olha que maravilhoso isso. Então o meu corpo, sendo imagem e semelhança de Deus, ele tem a forma de Cristo ressuscitado. Então quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar com esse corpo, mas de uma forma perfeita, tá? Então, assim, aí todo mundo vem falar assim: não, mas Padre Fábio, ele é muito humano, né? Ele gosta de mostrar que ele é próximo, que ele é gente como a gente. Mas Cristo também fez isso em todos os momentos, né? Eu sou humano quando pareço com o Cristo, que foi 100% humano, né? Como em Gênesis vem dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem hoje é a forma do Cristo ressuscitado. Então eu não preciso fazer certas coisas para mostrar que sou humano. Não. Existem coisas que por si só refletem o humano. Então, assim, siga o modelo de Cristo. O Cristo foi 100% humano. Ele sofreu das nossas fragilidades também. Ele também chorou. Ele também sentiu raiva, né? Então, assim, você via em Jesus uma humanidade gigantesca. E Jesus não precisou fazer certas coisas para provar que é humano, que é gente como a gente, tá? Então, assim, se você for ver essa questão do Cristo ressuscitado, tudo, vai dar uma olhada lá, 1 Coríntios capítulo 15 e 2 Coríntios capítulo 5, aí você vai dar uma olhada nisso. Então, assim, eu devo honrar o meu corpo cuidando dele, não expondo a imoralidade, vulgaridade, superficialidade. Assim, ornamento, vamos lá, vamos um pouquinho mais para isso. Ornamento, ele é normal e até cultural. Por exemplo, a mulher, para se destacar, coloca o brinco, tudo. Mas é algo com limite, né? O ornamento, ele é um enfeite, é um adereço para a beleza que já é interior, né? É uma coisa que você já está externalizando com seus adereços. Agora, quando é permanente, é algo mais complicado de se fazer, porque não se tira mais. Então, eu gosto muito de uma frase de Dom Henrique Soares, que ele fala que permanente em mim é só o corpo ressuscitado, só o meu corpo ressuscitado em Cristo, mais nada é permanente, né? Ele deixa de permanente. Então, assim, fazer uma tatuagem, tá? Isso é o que eu penso, e você não precisa pensar como eu, mas eu penso muito na linha de Dom Henrique, que é uma consciência frágil e errônea do sentido cristão do corpo. Se nós tivermos consciência do que o nosso corpo é, do que ele representa e o que ele realmente é, eu não faria, às vezes, algo permanente. Mas tatuagem em si é pecado? Não, como eu falei, tatuagem em si não é pecado. Por exemplo, Padre Fábio. Padre Fábio foi lá, fez uma abelhinha de 2 centímetros na mão. O significado, tem significado e é lindo o significado, tá? Não traz escândalo, que já nós entramos nessa parte.
se fosse uma pessoa natural, não traz escândalo, não tem pecado ali, porque ele trouxe significado para aquilo e de uma forma até evangelizadora, tá? É isso que ele fez. Mas Guilherme, e aí? O que você achou disso? Bom, tudo posso, mas nem tudo me convém. Ele, como sacerdote, acredito que não convém. Principalmente até na onde ele fez, que foi a mão dele. E as mãos, quando um sacerdote ele vai ser ordenado, tudo, é ungido, parece que ele coloca a mão no óleo, eu não entendo muito bem. Na verdade, se você quiser entender um pouco mais, eu fiz uma live junto com o seminarista Bruno, um grande amigo meu, vou deixar aqui no card em cima se você está assistindo pelo YouTube, e onde nós falamos sobre o sacerdócio, sobre o papel do sacerdote, sobre o significado do sacerdote, ele fala das mãos, ele fala de muita coisa, muito legal mesmo. E aí ele diz o seguinte, que na ordenação, ao receber o óleo, a mão, ela torna um grande significado, são 4 características, ou 4 dimensões, né? A mão que acolhe, a mão que abençoa, a mão que oferece e a mão que consagra. Então, a mão do sacerdote é algo muito especial, né? Acolhe, abençoa, oferece, consagra, traz o corpo e o sangue de Cristo. Então, assim, é a mão que consegue trazer Deus até nós, né? Através do corpo e sangue de Jesus Cristo, que é através da Eucaristia. Então, assim, é um significado muito belíssimo, grandioso, né? O papel do sacerdote nessa sociedade. E aí, ele fez justamente nas mãos, né? Mas, enfim, ele pecou. Quem pode dizer se ele pecou? É ele, Deus mesmo, não tem como eu dizer se ele pecou. Mas, Guilherme, convém? Acredito eu que não convém. Mas eu acho que o problema aí não tá na tatuagem em si. Eu acho que vem se arrastando um pouco há mais de tempo. Então aqui eu vou entrar agora no momento de opinião. Guilherme, esquece agora o conteúdo formativo que eu fiz até agora para vocês, de resposta, de reflexão, de tudo isso. Agora vamos entrar por opinião minha, como leigo, como um filho da igreja, quando eu olho um pai, né, que é um padre, né, no caso aí o Padre Fábio. Padre Fábio, ele é um cara que ele tem milhões de seguidores. Eu queria ter a quantidade de seguidor dele que ele tem. Para quê? Para justamente é o que eu faço hoje, evangelizo para as pessoas que me seguem. Hoje eu tenho aí muito poucos seguidores comparado ao Padre Fábio. É infinitamente inferior a ele na questão de quantidade de seguidor. E ele tem uma oportunidade gigantesca nas mãos. E às vezes eu vejo, cara, o que você está fazendo? Porque assim, hoje, minha opinião, e aí eu quero que você deixe nos comentários aí se você concorda comigo, se você discorda de mim. Então fala assim, Guilherme, não concordo, Guilherme, eu concordo. Fique à vontade, né? O respeito aqui acima de tudo. Hoje eu vejo as atitudes do Padre Fábio mais como um leigo do que de um padre, do que de um sacerdote. Por quê? Porque não é só a questão da vestimenta, porque, né, ele não se veste muito como o padre, ele se veste muito como um leigo, como uma pessoa da sociedade em si. E aí, né, tem um pouco de, como posso dizer, um pouco de vaidade ali, até demais, né, aquelas camisetas golas, aquele meio que peitoral ali, meio querendo se mostrar um pouquinho, aqueles bração. Não que ele não tenha que cuidar do corpo, como eu falei, temos que cuidar do corpo. Você que não cuida do teu corpo e é desleixado com o corpo, você chega a estar pecando, tá? Isso é a realidade. Então sim, tem que fazer academia, tudo, tem que cuidar do corpo, mas como tudo de forma moderada. E ele, como padre, ele desperta alguns desejos e alguns sentimentos em algumas mulheres e até em homens, que na verdade ele não deveria estar fazendo isso, né? São Paulo vem dizer em 1 Coríntios 10:32, não vos torneis motivo de tropeço, né, para as pessoas, ou não escandalize, não seja motivo de escândalo. Então assim, e às vezes não é bem isso que acontece, entende? Então assim, ele tem bastante gente seguindo ele, tem bastante pessoas novas, recentes, chegando na igreja. E aí até você explicar que focinho de porco não é tomada, né, a questão da tatuagem, por exemplo, é difícil, entende? Então assim, aí ele como liderança, porque ele é um padre, liderança dentro da igreja, com milhões de seguidores, é um padre público e famoso, ele de qualquer forma,
influencia muito, né, nas decisões das pessoas. Guilherme, não, não é assim não. É sim, gente, é sim, sabe por quê? Senão, qualquer marca famosa aí, contrata eu então pra falar do seu produto. Não tô falando que fazem isso com o Padre Fábio, tô falando com qualquer famoso agora. Ele não vai fazer por quê? Porque eu não vou trazer retorno, ninguém me conhece. Agora, as marcas, para elas venderem a dinheiro, elas contratam pessoas famosas, influenciadoras, para vender os teus produtos. Se todo mundo pode influenciar para comprar alguma coisa, dentro da igreja, pior ainda, né? Um coordenador, um padre, um bispo, são pessoas influentes, são pessoas que todo mundo olha e fala, cara, esse aqui é o meu modelo. Claro, lembrando que o meu modelo sempre deve ser Jesus Cristo, porque as pessoas vão falhar, eu vou falhar. Se você me seguir cegamente, tudo que eu faço, tudo que eu falo, vai chegar uma hora que eu vou falhar feio com você, entende? E se a sua motivação de estar na igreja hoje é o Guilherme aqui, esquece, você vai sair da igreja um dia. Porque eu não sou aquela pessoa modelo 100% para você. Você tem que seguir Jesus. É Jesus que deve ter o seu motivo maior de você estar andando frequentando a igreja e fazendo parte deste corpo que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas sim, nós somos capazes de influenciarmos as pessoas. E o Padre Fábio influencia muitas pessoas. E ele, como sacerdote, deveria se posicionar mais como um sacerdote. Entende? E às vezes nós estamos sentindo isso. Eu como leigo dentro da Igreja Católica, eu não estou conseguindo ver o Padre Fábio como um padre mais. Eu estou vendo um homem leigo, né? Muito bonito, muito vaidoso, muito bem cuidado, né? E que desperta alguns desejos que não deveriam ser despertados nas pessoas, entende? Então assim, em nenhum momento eu estou faltando com respeito com ele. Eu estou trazendo um pouco das atitudes dele. Ele como pessoa, eu tenho certeza que ele é maravilhoso, que ele ama demais, porque é o que ele faz. Mas o papel dele é de ser pai, é de ser sacerdote, sabe? É as mãos ungidas que traz o Cristo para a terra. Então ele teria que tomar um cuidado um pouco mais de como ele se posiciona. Infelizmente, ele escolheu ser famoso, E se você escolheu ser famoso e você representa a Igreja Católica porque você é um sacerdote, você é um padre, você é responsável pela formação. Então assim, ele podia trazer uma formação mais sólida, aproveitar esse público que segue ele, formar essas pessoas. Claro, você não tem que formar toda hora também, porque senão vira um saco, né? Eu sei disso, mas a gente não vê isso acontecendo. Tá? Outra coisa, por exemplo, Guilherme, antigamente eu buscava muito o Padre Fábio como referência na questão quando eu fosse montar uma pregação, fazer um retiro, um encontro. Hoje, não é falando mal, mas infelizmente não busco mais. Por quê? Porque eu não vejo isso. Então, às vezes eu fico até pensando, será que ele fala? Então começa a trazer um pouco de dúvida no seu coração a fala de certas pessoas. Então você não traz tanta segurança assim. Então aí você vai buscar em outras pessoas, né? Eu gosto muito do Padre Léo. Cara, Padre Léo é sensacional. Parte do que eu sou hoje é por causa do Padre Léo. Então eu gosto muito desse equilíbrio entre fé e razão. Mas eu não estou vendo esse equilíbrio. Eu não estou vendo. Se você está vendo, amém. Mas eu não estou vendo, né? Então, voltando um pouquinho para essa questão da tatuagem, mandando a real aqui, sabe o meu medo hoje? O meu medo é justamente isso. A gente está trazendo muita questão mundana, muita questão pagã para dentro da igreja. Hoje é um padre fazendo uma tatuagem, amanhã é o quê? Lembrando, tatuagem não é pecado em si só. A tatuagem que ele fez em si nem representa pecado também, né? Se você for pensar na forma natural das coisas. Mas ele, por ser um sacerdote, eu já penso um pouco diferente. Então, se hoje é um sacerdote fazendo tatuagem, e amanhã? Então, em vez de eu tirar esse ser mundano, o que seria esse mundano? Estar apegado muito ainda nas coisas terrenas, nas coisas terrestres, na carne, nas coisas assim, e esquecendo um pouco a espiritualidade, esquecendo um pouco o céu. Então esse é um pouco o meu medo. Estamos trazendo muito o paganismo, o mundanismo para dentro da igreja, ao invés de ser ao contrário, levar o reino para o mundo, né? Espalhar o reino do Cristo para o mundo. É isso que nós deveríamos estar fazendo.
Então é esse um pouquinho do meu medo, entende? Aí muita gente vem falar assim, né, Guilherme, mas eu vou tatuar Jesus no meu corpo, Nossa Senhora no meu corpo. Uma vez Padre Léo disse o seguinte: você quer tatuar Jesus no seu corpo? Tatue no seu coração. Não precisa tatuar no corpo, porque você já tem a marca, você já é imagem e semelhança de Deus. Entende? Você já é imagem e semelhança dele. Então, se você quer tatuar algo, tatue ele no seu coração, mas não no corpo, que é alguma coisa permanente. Mas enfim, Guilherme, eu decidi que vou fazer tatuagem. Amém? Né? Siga aquelas recomendaçõezinhas. Qual é o desenho que você vai fazer? Aonde no corpo que você vai fazer? Você vai causar escândalo? Você vai fazer a tatuagem para seduzir? Ou é uma forma de como posso dizer, chamar atenção? Você tá bravo com uma coisa, quer chamar a atenção de alguém porque você tá bravo? Então depende dos motivos, depende do porquê que você vai fazer. Então pense muito bem antes de fazer. Tenha consciência do que o seu corpo significa. Tenha consciência de tudo isso. Mas fazer, pode fazer, fica à vontade. Eu faria? Não, nunca faria. Né? Se alguém me perguntar, Guilherme, você recomenda que eu faça uma tatuagem? Eu falei, não recomendo. Né? Você quer evangelizar, você quer fazer qualquer coisa, você quer se expressar, tem tanta forma de se expressar por aí. Você pode se expressar através da arte, desenho, qualquer coisa, atuação, música. Tem tanta forma de se expressar. Você não precisa se expressar através de alguma coisa que é permanente no seu corpo, tá? Mas se você quiser fazer, amém, faça, eu respeito. Como eu disse, eu tenho uma esposa que tem tatuagem. Se eu não respeitasse, eu não estaria casado com uma que tem tatuagem. Então assim, eu respeito, tá? Não, repetindo, não tem nada na igreja que vem dizer se é pecado ou não. Só nas condições, você tem que ver se as condições são favoráveis ou não. Então, é isso aí. E antes de finalizar, eu só peço para você o seguinte: reze pelos padres, pelo seu pároco da sua paróquia, pelo padre Fábio de Mello, reze pelo clero, pelo nosso papa, pela nossa igreja, reze pela conversão e santificação do nosso clero. Né? Não fique aí pelos quatro cantos do mundo cuspindo, fulano é assim, fulano é assado, porque não foi isso que Jesus nos ensinou, tá bom? O que eu estou fazendo aqui é apenas respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram, né? Vocês pediram minha opinião, eu dei com muito respeito, claro, com muita caridade, tá? Que Deus abençoe vocês e até o próximo Fogo no Parquinho.